Começa tentando fazendo de outra. Busque de Deus alternativas. Busque de Deus outros caminhos. Amém? E é sobre isso. Então, o salmista, tanto o Salmo 86 quanto o 25, ele vai dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Então, nós temos que buscar de Deus esse ensino, essa compreensão, viu? Porque nem tudo está perdido. Só que muitas vezes a gente foca só no problema. Uma coisa que eu vejo muito, e por isso eu vou dizer, mulheres que não trabalham e ficam assim: ai, eu tinha que ajudar meu marido, ai, eu precisava trazer dinheiro para dentro de casa. Às vezes não. Às vezes você precisa só cortar gastos. Às vezes você precisa otimizar coisas. Às vezes você precisa fazer com que coisas rendam mais, durem mais, e já vai ser de grande valia. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, muitas vezes, você não pode trabalhar fora porque você tem crianças, ou porque você tem algum problema, ou até mesmo porque você não consegue emprego. Então, olhe para o que dá para você fazer. Busque. Hoje a internet é uma fonte maravilhosa. Irmãs, eu fiz sabão. Agora não, eu tenho até que fazer. Eu tenho que achar minha receita, na verdade. Eu fiz sabão uma vez, deve ter uns 2 anos. No início, em janeiro, eu fiz 86 litros de sabão líquido. Eu não comprei sabão durante o ano inteiro. E eu me lembro que, na época, eu gastei R$ 45. Sabão em pó é uma das coisas mais caras que tem. Material de limpeza é uma das coisas mais caras que tem. E eu fiz 86 litros de sabão, engarrafei o sabão e fui usando durante o ano inteiro. Consegue entender que você já está trazendo dinheiro para dentro de casa? Às vezes a gente pega, eu trabalhei muito com isso, as cascas, as sementes, joga tudo fora. E dá para fazer um tempero, dá para fazer. Eu estava vendo um vídeo hoje, a mulher ensinando a fazer tempero com casca de fruta, casca de mexerica, casca de abacaxi, fazer tempero para botar na comida, um tempero mais saudável, um tempero que não vai te custar. É sobre isso que eu estou dizendo. Então, nós temos que olhar e pedir a Deus essa sabedoria, esse ensinamento. Porque, às vezes, eu não consigo trazer dinheiro em espécie para dentro da minha casa. Mas eu consigo trazer paz. Eu consigo trazer luz, descanso para quem está trabalhando, para quem chega morto de cansaço. Consegue entender o que eu estou dizendo? E é sobre isso. Amém? Vamos. Sobre a gente começar a potencializar o que nós temos. Peça a Deus sabedoria. Tiago diz que ele dá, capítulo 1. Ele dá a todos quanto pede. Viu? Vamos lá? Hoje nós vamos começar o livro de Esdras. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Então, eu vou fazer primeiro um apanhado aqui para a gente poder entender. Esdras e Neemias, eles são avaliados, Esdras, Neemias e Esté, geralmente eles são avaliados na teologia juntos, tá?
Não há dúvida de que Esdras era sacerdote, porque era filho de Seraías, o sumo sacerdote, que foi morto por Nabucodonosor. Era o irmão mais jovem de Josadaque, que substituiu seu pai como sumo sacerdote, e tio de Jesua, ou Josué, que o sucedeu. Esdra era escriba, versado na lei de Moisés. O que era um escriba? Escriba era aquele que sabia a Torá de cor, ele contava as letras, ele escrevia, era o escriba. Então ele era versado na lei de Moisés. O conteúdo do livro se encaixa nas profecias de Ageu e Zacarias e serve de ilustração para esses profetas. O livro dá continuidade à história sagrada e aponta para o total cumprimento do retorno dos judeus das terras para onde foram exilados. Conforme o cálculo do bispo Ussher, o livro cobre um período de 70 anos. A maioria dos estudiosos concorda que o autor ou compilador de Esdras e Neemias foi também o autor de 1ª e 2ª Crônicas. As características entre esses livros são muito semelhantes. Neemias viria antes de Esdras. O principal argumento que coloca Neemias antes de Esdras é que, primeiramente, foram construídos muros e, depois disso, o templo. Então, Neemias, ele vai construir os muros. E depois vai ser construído os templos. Quanto a Esther, os episódios ali descritos se deram durante o cativeiro de Israel. E alguns comentaristas encaixam o livro entre o capítulo 6º e 7º de Esdras. Essa posição, ela diverge de outros comentaristas que situam antes do período. Mas Esther a gente vai ver mais adiante. Então, vamos lá. O retorno dos exilados e a construção do templo. Está do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras, né? O primeiro retorno dos exilados, capítulo 1, o decreto de Ciro e o retorno comandado por Sesbazar. Então, vamos ler a palavra. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, ou seja, Jeremias já havia profetizado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores desconfortaram as mãos, objetos de prata, ouro, e com fazenda, e com gados, com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor de Nabucodonosor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Então, Sesbazar
recebeu, né, da mão de Ciro os utensílios que eram da casa do Senhor e que foram levados por Nabucodonosor. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Então, eles voltaram, eles foram para Jerusalém levando tudo isso, todos esse material para reconstruir, né? Reconstruir a casa do Senhor, que havia sido queimada. Capítulo 2. A lista dos que voltaram para a Babilônia. Aí vem aquele negócio que vocês gostam demais, né? Filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem. Ontem eu preguei sobre isso. Aleluia! Eu preguei sobre isso ontem. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa. O que eu li antes foi o seguinte, que Esdras, ele volta para reconstruir o templo, e Neemias, ele volta para reconstruir os muros. Então, acredita-se que o livro de Neemias, ele vem antes do livro de Esdras, né? Mas, na verdade, a gente não sabe. Isso aí é o que se crê. Mas a gente não tem noção disso, né? Então, vamos lá. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Benai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Assum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Azimave, Asmavete. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de
Magibes, 156. Os filhos do outro, Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sená, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaia, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, por todos 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos glória. de Sanlai, vai vendo. Aguenta aí. Os filhos de Amã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaias, os filhos de Rezim. Ninguém vai dizer que a gente não leu a Bíblia. Ninguém. Os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas e os filhos dos Nefuseus. Vai dando aí para vocês verem o nome dos seus netos, seus bisnetos e, quem sabe, seus filhos. Os filhos de Baquebuque, olha que nome lindo. Os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Zotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala. Peruda também é um nome bonito, hein? Os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatia, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Ami, todos os netineus, os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arza, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem. Se de Israel eram os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Então, o nome tinha que estar na genealogia, senão era rejeitado, né? E o Tisata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse sacerdotes com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. É muito homem, gente. Muito homem. Afora os seus servos, as suas servas, que foram 7.337, também tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435,
os jumentos 6.720, e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para fundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram o tesouro da obra em ouro, 61.000 daricos, e em prata, 5.000 aratéis e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Então, era muita gente e muito, muito ouro, né? Aqui, ó, daricos e aratéis eram medidas, né? Eram unidades de peso daquele ouro, daquela prata. Ó, 71.000 daricos de ouro, e em prata 5.000 aratéis. Então, era o que prevalecia na época, né? Então, era assim que era contado. E aí, eles foram para reconstruir. Reconstruir o quê? A cidade. E aí, como a gente falou no início, o livro de Ageu é um livro pequeno, que quase ninguém lê. E aí, a gente precisa começar a ler, porque o livro de Ageu, ele vai contar justamente sobre quando esse povo voltou para reconstruir. Quando esse povo voltou para Jerusalém para poder fazer. E aí a gente vê Deus levantando Ageu para chamar aquele povo a atenção. Porque o ser humano, ele é assim, ó. Ele é desse modelo. Ele vai. Deus manda ele ir, ele vai. Quando ele chega no lugar, ou quando ele começa a fazer, ele se acomoda. Ele acha que está bom. E ele simplesmente se acomoda. E aí Deus tem sempre que levantar um para dizer: não vos acomodeis, vigia, entra na posição, faz aquilo que Deus quer. Então, Ageu vai ser usado para isso. Uma outra coisa que eu queria falar, que Deus colocou no meu coração, que tem muita gente, que às vezes você vai na igreja, aí alguém fala assim, o pregador, né? Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Aí você fica igual doido caçando Jonas. Aí parece assim, que foi o único livro que desapareceu da sua Bíblia. Você não acha Jonas em lugar nenhum. Você passa, mas estava aqui, eu acho que é aqui. Aí você vai para lá, vem para cá. Você vê os irmãos perturbados, tentando achar o livro e não consegue achar o livro. E é triste. Por quê? Porque muita gente abre em qualquer lugar, não está lendo nada, porque não está no livro. Gente, eu já cansei de ver isso. Então, eu vou te dar uma dica aqui, que Deus colocou no meu coração, porque a gente está aqui para ensinar, facilitar. Quando você abre a sua Bíblia, você vem aqui, ó, tem um índice. Não sei se dá para ver, mas tem um índice. Então, você vai lá na primeira página, no índice, e caça aqui, ó. Fica mais fácil você caçar aqui, ó. Antigo Testamento. Você sabe que Jonas está no Antigo Testamento. Jonas. Aí tem a página aqui, ó. 833. Aí você vai caçar a página 833. Fica muito mais fácil do que você ficar revirando a Bíblia toda, como aquele que não sabe onde está nada, como aquele que... Aí você fica com vergonha porque você não está achando, você abre em qualquer lugar e finge que está em Jonas e não está. Aí está aqui Jonas, e aqui tem o número da página, 833. Consegue entender? Facilita a sua vida.
A gente tem que aprender a começar a otimizar a vida da gente. Dizendo para você ir. E com o tempo, você acaba gravando onde está. Isso não é um privilégio de um ou outro, não, irmãos. Isso é prática. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Uma hora o seu cérebro, ele começa a gravar, igual gravar versículo. Você acha que a pessoa fica decorando o versículo? Não fica. Só que com a leitura, com a persistência em ler, reler, voltar a ler, ir lá procurar, o seu cérebro vai gravando. Então é sobre isso. Não é sobre não saber onde está. Não é. É muito livro, gente. É muito livro. E tá certo. Tem livro que é uma única página. E é difícil, às vezes, você achar. Principalmente os que a gente lê menos, que são os profetas menores. Os profetas menores são os que a gente menos lê. Começa a ler os profetas menores. Começa a ler Ageu. Começa a ler Jonas, Sofonias. Tem gente que nem sabe que tem Sofonias na Bíblia. É igual a gente fala assim, abre no livro de Filemon. Quem é esse? Filemon é lá no Novo Testamento, gente. Mas tem gente que não sabe que existe Filemon. Ah, eles são burro, ou eles são... Não, irmãos, não. Às vezes a pessoa não tem o contato. Isso não é questão de burrice, de ignorância, não. É uma questão de treino. Tem muita coisa que a gente não conhece. Tem muita coisa que a gente não sabe. E aí um dia alguém vem com uma dica. Eu estava olhando um negócio hoje, eu achei maravilhoso, eu vou testar. E a pessoa ensinando você pegar uma batata inglesa, batatinha, corta ela, coloca sal nela para tirar a ferrugem de alumínio. Não sei se dá certo, mas eu vou testar. Por quê? Porque às vezes você fica se acabando lá, areando aquilo, tentando tirar de qualquer jeito aquela mancha lá preta da sua tampinha do fogão, do negocinho debaixo da tampinha do fogão. Às vezes você fica igual doido lá e tem um negócio que é facinho, que tira, né? Sem te lascar tudo a mão, deixar a mão toda preta, porque no final dessas coisas, a trempe, né, do fogão fica até branquinha, limpa, mas a sua mão fica preta. Então, às vezes, a gente precisa entender essas coisas. A gente não sabe de tudo. Às vezes vem alguém com uma coisa tão besta que facilita a minha vida, facilita a sua vida. E é sobre isso, irmãos. É sobre facilitar a vida. Não complique. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Entende? Muito ajuda quem não atrapalha. Então é sobre isso. Não é sobre crítica. Não é sobre apontar. Não, irmãos. É sobre facilitar a vida do outro. A gente tem um hábito horrível de acusação, de comparação. Eu sirvo ao Senhor há 32 anos. Como que eu vou comparar uma pessoa que aceitou Jesus tem 2 anos? Não tem como. Aí eu vou dizer, sabe de nada. É claro que ela não sabe. Ela não teve tempo. Ela não teve tempo para aprender ainda. Agora, o triste é você pegar uma pessoa que tem 30 anos que serve a Cristo e não sabe nada. Aí é triste. Aí é triste. Mesmo assim, não é motivo para a gente acusar.
é motivo para a gente ajudar. É motivo para a gente sentar e ajudar. Irmãs, tem coisas que são tão básicas, sabe? Que a gente tinha que dar valor. Tinha que dar valor, irmãos. Para você ensinar, você não tem que fazer uma faculdade de pedagogia, uma pós em educação. Você precisa ter boa vontade. Boa vontade. E ensinar aquilo que você aprendeu. Ensinar aquilo que você aprende. Quando eu comecei, nós já vamos voltar aqui para a palavra. Alguém aí abra o Salmo 86 para ler para mim. Salmo 86. Quando eu comecei, eu achava muito estranho, porque, por exemplo, as pessoas, elas tinham seus livros e não dizia para a gente aonde estava. Não dizia onde ela tinha lido aquilo, onde eu podia acessar. Era um negócio assim, é meu, eu sei. Eu sou melhor do que você porque eu sei e você não sabe. Gente, conhecimento é para ser compartilhado. Se ele não for compartilhado, ele não serve para nada. Não serve. E nós temos tanta dificuldade de compartilhar. Já parou para pensar nisso? Eu tenho uma receita de bolo maravilhosa, mas eu não ensino para ninguém. Então nós precisamos largar essas coisas. Por quê? Porque o que você sabe vai ser compartilhado. As pessoas vão poder dividir, saber mais. É isso aí, Thaline, deixar legado. Gente, tem muita gente querendo deixar herança. Mas eu vou dizer para você, não tem nada mais valioso do que um legado. Eu sempre disse isso para o Senhor. Senhor, quando eu não estiver mais nessa terra, e por algum motivo, por algum dia, por alguma coincidência, alguém falar o meu nome, eu lembrar do meu nome, que alguém diga assim, eu conheci, ela me ajudou, ela me ensinou, sabe? É sobre isso. É sobre isso. É deixar legado. Sabe alguém dizer assim, eu aprendi uma coisa boa com ela. Ela me ajudou na minha dificuldade. É isso, crente. Coloque isso no seu coração. Comece a repartir, a distribuir. Tem coisas que são mais valiosas do que ouro e prata. Tem coisas que perduram por toda uma vida ou por outras gerações. Entende? E é isso. Ninguém entre os deuses é como tu, ó Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome. Pois tu és magnífico e realizas milagres maravilhosos. Em verdade, só tu és Deus. Revela-me, Senhor, teu caminho, para que eu o siga em fidelidade para contigo. Orienta meu coração para que tema teu nome. De todo o coração te exaltarei, Senhor, meu Deus, e glorificarei para sempre o teu nome. Porquanto teu amor é tão generoso para comigo, que livraste minha alma de todos os poderes da morte. Glória a Deus. Esse é Deus. Aleluia. E esse é você. Livre da morte. Livre da sepultura. A sepultura física? Não, crente. Porque todo mundo tem que morrer um dia.
mas livre da morte espiritual. Você sabe o que é o inferno? As nossas imagens de inferno é fogo, é um lugar de tormento, de angústia. Eu estava pensando e falando com o Senhor sobre isso ontem. Pode até ter fogo, pode até ter tormento, mas uma coisa eu posso afirmar: o inferno é a separação de Deus. Eu já vivi o inferno quando eu não tinha Jesus. Talvez você já tenha vivido esse inferno. Agora você imagina passar uma eternidade longe de Deus. Não tem tormento maior. Não tem, crente. Para pensar nisso. Sabe, não vai ter mais aquela voz dizendo assim: eu te amo, eu tô com você, eu te ajudo, levanta, vamos, vai dar certo. Não ter mais isso, crente. Não ter mais isso. Imagina isso, crente. Essa separação é um tormento. E Deus nos livrou dela, muito pelo contrário. Nós vamos ter Ele próximo. Próximo o tempo todo. Aqui você tem, às vezes, alguns minutos no dia que você para escutar a sua voz, ou você o vê, o reconhece em alguma coisa, em alguma situação, em algum lugar. Lá vai ser direto. Consegue entender isso? E foi dessa separação que Ele te livrou, que Ele me livrou. Então as nossas lutas não são nada, nada, coisa nenhuma, coisa nenhuma. Vamos lá, Provérbios 21, 15 e 16. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Então, olha só. Praticar a justiça é alegria para os justos. Eu nunca vou me esquecer de uma missão que a gente foi, e aí a gente levou muito pano de prato, o pano já embaiado, né, só puro, e nós levamos aqueles extensos, aquelas plaquinhas com os desenhos furados, e nós levamos muita agulha de crochê e muita linha de crochê. E nós passamos 2 dias ensinando aquelas mulheres. Um dia a pintar o pano, pregava o estêncil, né, em cima do pano e pintava. E no outro dia a fazer o barradinho de crochê no pano de prato. A alegria daquelas mulheres de poder fazer alguma coisa para ter um dinheiro, uma renda. Uma coisa tão simples, tão fácil. E às vezes a gente bota tanta dificuldade para fazer alguma coisa que vai ajudar alguém, que vai servir para alguém, que vai gerar alguma coisa na vida de alguém. Por quê? Porque daí era só aprimorar, daí é só aprender, daí é só multiplicar, entende? E é isso. Então, essas coisas alegram a alma daquele que se alegra em dividir, em compartilhar. Coisas simples, irmãos. Coisas bobas.
coisas que fazer um doce. Teve uma época na minha vida que eu fazia salgado. E eu fazia salgado não era para mim, não. Porque para mim eu fazia. As crianças eram pequenas, então eu fazia salgadinhos e congelava, né? Coxinha, é, é, enroladinho, quibe e congelava. Aí um dia o esposo de uma irmã ficou desempregado. E ela tinha 3 meninos pequenos e um de colo. Eu disse, irmã, vamos fazer alguma coisa. Ela disse, irmã, vou fazer o quê? Eu não sei fazer nada. Eu falei, você tem coragem de vender? Ela falou, tenho. Eu falei, pois é, eu vou fazer os salgados e você vai para a porta da escola ali na hora do recreio. Irmãs, aquela mulher aí com toda a alegria da alma, vender aqueles salgados. E Deus colocava as mãos. E era um dinheiro que ela levava para dentro de casa para comprar o leite, o pão das crianças. Não era um dinheiro exorbitante, mas era um dinheiro que dava para fazer uma feira. Você consegue entender? Que às vezes está nas tuas mãos. Às vezes você não tem o dinheiro para dar àquela pessoa, mas você pode ajudar, você pode ensinar, você pode fazer. E Deus vai abençoando a vida da gente. Até que o dia que o marido dela arrumou emprego, pronto, as coisas voltaram ao normal. Entende? Porque, na verdade, quem fazia o salgado era eu. Ela só vendia. Então, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Gente, eu vejo tanta gente grudado em muita coisa. E você não vai levar nada do que você tem. Absolutamente nada do que você tem. Vamos lá. Atos capítulo 21. Versículo 17 ao versículo 40. Então, nós já estamos no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Já saiu da página. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. E, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bens vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isso que te dissemos. Temos 4 varões que fizeram votos. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição.
Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com as 2 cadeias, e lhes perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira e outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia, clamando: mata-o. Então, olha só, ontem nós estávamos na escola dominical e foi estudado o capítulo 15 do livro de Atos, que foi sobre a tomada de decisão sobre a circuncisão. Aqui no capítulo 21, eles já estão falando de outras coisas também, né? Dos ídolos, das coisas sufocadas. Mas esses capítulos, do 15 até o 20. Deixa eu ver. Até o 22, porque no 23 Paulo já está diante do Sinédrio, ele já foi levado preso. A confusão é por causa da nova doutrina. E aí a gente precisa entender alguns pontos. Por quê? Porque o que os judeus tinham era a lei de Moisés. E eles achavam que a lei era tudo. E aí, quando Jesus vem e Jesus morre e dá os ensinamentos, aí agora eles têm que se reunir para poder deliberar sobre algumas coisas. O capítulo 15, ele é mais ou menos uns 15 a 17 anos depois que Jesus morre. Então é uma coisa nova ainda. É uma coisa nova. Aqui nós estamos falando de Paulo, Jesus já morreu, já tem um tempo. Porque Paulo veio depois que Jesus morreu. Então não é uma coisa que está firmada, que tenha regras, que tenha padrões. Eles estão se adaptando ao novo. Ao novo. E aí, o primeiro concílio, a primeira deliberação foi justamente sobre isso. Precisa circuncidar ou não precisa circuncidar? Porque tudo agora é novo. Agora nós precisamos ter outra visão. Mas não é sobre isso que me tocou na escola dominical ontem. É sobre essa confusão que a gente faz. E o irmão trouxe uma reportagem de um pastor que
começou a falar mal de uma determinada religião e ele parece que foi preso. Por quê? Porque a lei, o nosso país, ele é laico. O que é laico? Ele não é um país de religião definida. Ele não é católico, ele não é protestante, ele não é umbandista, ele não é. Ele não tem uma religião definida. Então, ele é laico. Todas as religiões são permitidas. E aí, a lei, a Constituição diz que nós temos direito à liberdade religiosa. Você sabia que a intolerância religiosa ela é comemorada em janeiro e ela aconteceu por quê? Porque alguém foi e quebrou santos, quebrou igreja, quebrou tudo, meteu o pau em tudo, como se estivesse fazendo uma coisa boa. E não está. Então, deu-se o início à intolerância religiosa, que é quando eu e você, a gente se levanta para falar mal. Irmã, mas é verdade, é o inimigo. Mas eles não acreditam que é o inimigo. Eles acreditam que estão servindo a Deus. Se você perguntar para o católico, ele está servindo a Deus. Ele vai contestar com você que o catolicismo é a primeira religião. E ele não está errado em determinado termo. Só há um Deus. Só há um caminho. Só que aí vamos lá e venhamos cá. Para os judeus, nós também somos idólatras. Por que que nós somos idólatras? Porque eles só conhecem um único Deus, que é Yeshua. Só que a gente fala no Espírito Santo e a gente fala em Jesus. Então, para eles, nós somos idólatras. Consegue entender que é um ponto de vista? Então, o que que acontece com a intolerância? Nós caímos, né, dos 10 mandamentos, que no versículo 4, 20 de Êxodo, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, nós aborrecemos a Deus quando nós largamos Cristo de lado para servir a uma outra criatura qualquer. Porque o único que morreu e ressuscitou por nossa causa foi Cristo. Então, não leva a Deus. A bondade, o amor, não levam a Deus. O que leva a Deus é Cristo. Ele é o caminho. Andai nele. Então, eu posso... Qual é o argumento dos espíritas? É praticar o bem. E eles acham que praticando o bem, eles estão comprando a sua salvação. Só que não.
Porque Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então, se não for por Cristo, não tem outro caminho. Não tem atalho. Não tem subterfúgio. A Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, eu não tenho como ser justa. Vamos colocar assim, eu sou boa, tá? Beleza, sou boa. Mas eu sou boa com quem? Com quem eu acho que merece bondade? Será que eu seria boa com um pedófilo? Com um estrupador? Será que eu seria boa com um assassino de que tivesse matado alguém da minha família? Consegue entender que a nossa bondade, ela não alcança isso? Não alcança. Então é sobre isso. Jesus vai dizer em João 10, 9, ele vai dizer, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Ele continua dizendo, eu sou o bom pastor. Ele, se não for por ele, se não se entregar a Cristo, você pode ser a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Não vai, porque isso também é um ponto de vista. É um ponto de vista. Sou boa aos olhos de quem? Porque alguém pode me amar muito, mas alguém pode me odiar muito. Você consegue entender? Então, o único que morreu sem pecado, não é sem os outros gostar ou deixar de gostar, apontar. Não, ele morreu sem pecado. Foi Cristo. Porque as pessoas podem me apontar e estarem erradas, ou podem me apontar e estarem certas. Mas ele foi o único que morreu sem pecado.